Olá, meus amores, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje com essa make glam maravilhosa, linda, com pálpebra luz, com tudo que vocês têm direito. Tem tudo, tem pele, tem olho, sobrancelha, tá bem completo o vídeo. Nossa modelo é Isabelle Nobre, que é a Miss Teen Ceará e é natural da minha terrinha, Morada Nova, né? Está representando aí a nossa cidade. E ela cedeu aí a sua beleza para ser modelo nesse vídeo. Bom, tô fazendo a sobrancelha dela aí com esse pincel de topo reto da Sigma e aquela sombra mais escura da paleta CD da Catarine Hill. Tô preenchendo toda a sobrancelha, colocando aí nas falhas. Ela já tem a sobrancelha bem grossinha e escura, então eu procurei deixar num tom mais adequado com o cabelo dela. Depois eu vim fazendo o contorno da sobrancelha com o corretivo da Criolão D3,5, que é o corretivo a cor de corretivo que eu sempre uso para fazer esse trabalho. É um pincel bem fininho, também um pincel da Sigma, com a ponta bem fina, que dá um acabamento perfeito aí para a borda dessa sobrancelha. Faço embaixo, faço em cima, tá? Deixo ela com um contorno bem definido. E no início eu dou essa borradinha, essa apagadinha aí, pra não ficar artificial, não deixar aquele desenho muito quadrado no começo, que não é legal, né? Fica um pouco estranho. Então eu dou essa apagadinha pra ficar mais natural. Fiz aí com todo carinho pra vocês. Depois, apliquei o Paint Pot da MAC, o Soft Ochre, que é aquele amarelinho, com um pincel kabuki. Esse é um kabuki pequenininho, de precisão. E depois eu vim com a sombra, aquela sombra marrom avermelhada da paleta da Catarine Hill. É uma sombra muito legal para côncavo, é perfeita para essa situação. Eu coloquei com um pincel de esfumar bem fofinho, que vocês já sabem que eu gosto muito de usar ele. Então, eu vou colocando a sombra e já vou esfumando, não tem nada de depositar antes, tá? É colocando e esfumando. Isso é que vai dar aquele efeito de degradê perfeito na pálpebra. Não se enganem, de negócio de pegar pincel duro, pincel pequeno para marcar côncavo, né? Isso daí só atrapalha o processo da gente. Depois eu vim com um pincelzinho Xing Ling mesmo, sem marca, é da China, foi meu primeiro kit de pincéis. Ele é o sobrevivente e eu tô colocando aí aquela sombra marrom mais escura, a mesma que eu usei na sobrancelha. Eu tô usando aí para aprofundar mais o côncavo. Então eu coloco um pouco abaixo da primeira sombra, tá? E essas sombras, gente, elas vão desde o canto externo até o canto interno, fazendo essa curva no olho todo, tá? Depois eu coloquei uma sombrinha champanhe, que também da mesma paleta. Ela tem um tomzinho assim de areia, um pouquinho acetinada. E volto com o primeiro pincel para retocar o acabamento do esfumado. Agora eu tô colocando a base de sombra da NYX, tá? Que é aquela na cor bege. É como se fosse um corretivo, só que é mais grudentinho, que é pra aderir melhor a sombra. E aí eu coloco bem no meio da pálpebra e aplico uma sombra. Na verdade, um pigmento, né? O pigmento Naked da MAC. E eu tô colocando ele só no lugar onde está a base de sombra da NYX. Depois disso, nós vamos usar um glitter. E aí, é um glitter maravilhoso, lindo. Glitter Gold da MAC. Usei com um pincel de sombra bem pequenininho, tá? Pra não espalhar esse glitter, eu quero que ele fique bem concentrado aí nessa região do meio da pálpebra, para não perder a característica de pálpebra luz.
E aí eu coloquei o glitter Reflects Gold da MAC também em cima desse glitter gold, que ele dá uma preenchida, porque às vezes o glitter mais grossinho ele deixa uns espaços vazios, então o Reflects preenche bem esses espacinhos. Depois eu volto com aquele segundo pincel para dar acabamento e já parto para o delineado. O delineado eu fiz com o delineador em gel da Inglot e o pincel E11 da Sigma, que é um bem fininho, acho que o mais fininho que eles têm lá para fazer delineado. Então eu traço a base do delineado de fora para dentro, vou chegando lá dentro. No canto interno eu faço bem fininho e vou engrossando pro canto externo, até ficar do jeito que a gente quer, né? Aí eu deixei no tempo mesmo que eu fiz o delineado, não acelerei, para vocês verem bem direitinho como é que acontece, né? Esse processo aí do delineado. Não é fácil, todo mundo sabe que é difícil mesmo até a gente pegar uma prática, né? Já ter uma certa vivência, ele dá dá um nervoso na hora de fazer, né? Daí eu vou puxar o gatinho, ó, vou levar em direção à pontinha da sobrancelha, depois eu traço pra dentro, fechando a ponta do triângulo e vou preenchendo, engrossando, do jeito que for preciso. Tem situações que a gente faz mais grossinho, mais fininho, depende muito da intenção dessa maquiagem. Coloquei máscara de cílios, a Colossal da Maybelline, pra gente preparar os cílios para receber o cílio postiço, tá? Eu coloquei esses cílios que são da China mesmo, daquelas caixinhas que a gente compra com 5 pares, similar ao creme. Muito bom esse cílio, adorei. Vou usar muito, né? Vou comprar muitas outras caixinhas dele. E usei com a cola Duo, né? Aquela cola boa mesmo, pra segurar bem. E tô só dando juntando, né, o cílio postiço com o natural com essa pinça da MAC. Da MAC. Vou limpar agora, limpar essa parte inferior dos olhos com demaquilante para tirar o que caiu aqui embaixo. Aplico o corretivo D3,5 da Kryolan. Esse pincel é da Maria Margarida, muito maravilhoso, muito bom mesmo para fazer aplicação e acabamento de corretivo. Depois eu venho com o delineador, volto com o delineador, pode ser lápis também. E venho fazendo um traço reto, rente aos cílios inferiores. E fecho o cantinho ali, dando uma puxadinha, para fazer aquele biquinho charmoso, né? Um delineado no canto interno aí, bem bonitinho. Depois eu venho com a sombra escura da paleta, o marrom escuro, para fazer o esfumado inferior. E aí eu venho com esse pincel bem fofinho, chatinho, esfumando essa sombra com esse delineador, para ficar bem seladinho, não correr o risco de escorrer. Apesar de que esse delineador é bem sequinho, não escorre. Enfim, coloquei o corretivo na área das olheiras, o corretivo D3, daquela paletinha, né, da Kryolan, da Dermacolor. E apliquei por toda a olheira, fui puxando. Lembrei que não tinha colocado o primer, então fui colocar o primer depois do corretivo, mas não tem problema, não atrapalhou muito. O primer é o Professional da Benefit, super conhecido também, né, gente? Não tem erro, esse primer aí, ele é maravilhoso. Tô aplicando o corretivo em pontos que eu considerei necessários, né? Alguns pontos de acne, vermelhidão. Eu escolhi esse corretivo porque ele tem um fundo amarelado e cobre bem essas imperfeições, tá? Não é necessário o verde nesse caso, porque não é tão vermelho assim a acne dela.
Usei uma mistura de bases, né? Eu coloquei aí as referências das bases, mais um iluminador líquido para deixar a base com um viço saudável, né? Para deixar a pele com um aspecto viçoso, iluminado, cheio de saúde. E é um segredinho, né, gente? Isso aí, quem já sabe desse segredinho aí, tem mudado o acabamento de suas bases, né? Fica muito lindo, muito perfeito. Eu aplico com esse pincel Kabuki da Maria Margarida. Ele é um pincel de topo reto, então aplica muito rápido a base, porque ele é grandão, fofão, e facilita muito esse processo de aplicação. Eu vou dando batidinhas, leves arrastadas. Não, procuro não arrastar o pincel onde tem aplicação de corretivo, para justamente não tirar a cobertura do corretivo. E vou batendo, dando o acabamento que precisa. Depois eu coloquei o corretivo D1 da Kryolan, tá? Para fazer a área de iluminação. No vídeo não ficou muito clarinho, mas eu acho que é uma questão mesmo que a câmera não captou. Mas esse corretivo é o mais claro da paleta da Kryolan, daquela Dermacolor. A referência da minha é a referência A. E aí eu apliquei esse corretivo nas áreas de iluminação, né? Abaixo dos olhos, no nariz, na testa, no arco do cupido, no queixo e abaixo das maçãs. Depois eu vim com o corretivo D11 também na mesma paleta. Eu procurei usar, né, coisas mais que estejam todas no mesmo lugar para facilitar. Esse pincel é novo na minha case. Ele é o F77. Maravilhoso, amei. Amei demais, amei demais. Ele é ótimo para fazer essa marcação de contorno, para aplicar o corretivo no lugar certo, porque ele é bem estreitinho, fininho e faz uma aplicação muito precisa. E eu amei, tô apaixonada. Esfumei a parte clara, iluminada com uma esponjinha umedecida no Fix Plus da MAC, aquela águazinha, né? Uma aguinha termal enriquecida da MAC. Esfumei todinho, tarará, dei acabamento na base. Essa parte é muito importante, gente. Dá acabamento, é o acabamento que faz o diferencial na nossa maquiagem. Depois eu esfumei a parte escura do contorno com esse pincel da Maria Margarida, que é um kabuki chanfrado. Muito bom também para fazer esse trabalho de esfumado de produto cremoso. Depois eu apliquei na área de iluminação o pó translúcido fixador da Kryolan. Pode ser qualquer pó translúcido. O importante é que ele seja soltinho, assim, pra gente conseguir fixar bem essa maquiagem, né? Colocar uma quantidade suficiente. E tira o excesso, tá? Tira bem o excesso, porque esse tipo de pó, se ficar em excesso na pele, ele aparece no flash da foto. Mas tem que trabalhar com cuidado, né? No meu caso, nunca aconteceu. Mas tem muita gente que já teve problema com isso, então é melhor ter cuidado. Eu tô usando aí o pó chocolate da Avon para fazer o contorno com esse pincel de blush chanfrado. Tô só reforçando aí a parte escura do contorno, né? Dando mais efeito. Aplico por todas as regiões onde foi produto escuro, o corretivo escuro, ou na testa para dar uma alongada no rosto. Usei no queixo também, apesar de que a nossa modelo é muito esguia, mas é para exemplificar aí para vocês, quem tem o rostinho redondo, é legal fazer esse contorno no queixo. Depois apliquei no nariz com esse pincel, que é o E50, que eu amo esse pincel para fazer
contorno de nariz. Ele é bem fofinho, é como se fosse um pincel de sombra, só que tamanho maior. E aí eu coloquei ele para essa função, né? Depois eu apliquei o blush Warm Soul da MAC. E o iluminador Soft and Gently, super famoso, né? Todo mundo conhece. Apliquei nas áreas de iluminação, eu aplico bem na parte superior da maçã, entre a maçã do rosto e o olho. E coloco também bem no centro da testa, no topo do nariz, no arco do cupido, no queixo. Faço uma pele bem iluminada, porque eu acho que isso deixa a make muito glamourosa, muito linda. Depois a gente colocou aí um lápis de boca num tom marrom da Maybelline. Esse lápis é maravilhoso. Ele é macio, não é aquela coisa, né, seca, dura, difícil de passar. Depois coloquei o batom líquido da Vult, número 8, que é um tom de vinho maravilhoso, lindo. Eu sou apaixonada por esse batom, pelos batons da Vult, né? Eu gosto muito da linha. Tem um acabamento bonito, não fica aquela coisa craquelada, ressecada. Ele demora um pouquinho mais de tempo para secar do que os outros batons líquidos, né? Normais. Mas se você espera mais um pouquinho, ele dá um efeito. A boca fica confortável, não fica aquela coisa incomodativa, presa, né? Que dá essa sensação de batom mate. Então é isso, gente. Olha essa maquiagem que linda. E olha essa modelo que maravilhosa. Tô apaixonada por essa make, por essa produção. Acho que casou super bem. Obrigada, Isabelle, por sua disponibilidade, por ter passado sua manhã comigo. Foi muito especial. Foi muito especial esse momento. E queria agradecer ao Casa Dela pelo apoio. Tá? Agradecer também a vocês por assistir o vídeo. Curtam, compartilhem, né? E façam com que esse conhecimento aí se multiplique. Obrigada a todos e até a próxima. Um beijão para vocês.